A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Rafael e eu gostaria de estudar com você, de ter uma aula bíblica. Nas nossas congregações, nós temos aos domingos, a partir das 9 horas, a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos trabalhando com a revista da CPAD. E esse trimestre, a revista da CPAD está com o tema A Igreja em Jerusalém. No domingo passado, esse domingo que se passou, nós estudamos a quinta lição desse trimestre, que falava uma igreja cheia de amor. E no próximo domingo, que será dia 10 de agosto, será a sexta lição. E o tema desta lição é uma igreja não conivente com a mentira. Eu gostaria de estudar com você partes desta revista. Poderá ficar um vídeo muito longo, então eu poderei dividir esse estudo em uma, duas ou três partes. O assunto ele é muito profundo, ele é muito interessante. Nós vamos estar falando sobre algo que aconteceu na igreja primitiva e esse algo nós vamos tirar lições para os dias atuais. E o que aconteceu? Um casal, Ananias e Safira, que tinha uma certa propriedade, vendeu essa propriedade por um certo valor, mas ao apresentar esse valor aos apóstolos, diretamente para Pedro, ele vai mentir sobre o valor que ele vendeu a propriedade. Mas vamos estudando aqui e vamos tirando algumas lições, algumas verdades dessa lição, que ela é muito profunda, ela é muito poderosa. Uma igreja não conivente com a mentira. Já é importante nós elucidarmos o que é a palavra conivente. Conivente é aquela pessoa que sabe de alguma coisa e não faz nada para mudar. Ou seja, ela não age. Na Bíblia Sagrada nós temos um caso de um pai que ele era conivente com o pecado dos filhos. E esse homem é chamado de Eli, e a sua história está no Velho Testamento. Os seus filhos pecavam e ele não fazia nada para repreender, para redarguir, para corrigir os seus filhos. Ele era conivente com o pecado. E a igreja ela não pode ser conivente com a mentira, ou seja, ela não pode aceitar a mentira, ela não pode fazer que não está vendo a mentira. A mentira é um pecado sério, um pecado a qual é tratado de forma muito severa. A Bíblia mesmo diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma igreja não conivente. A igreja primitiva ela não era conivente, ela não aceitava a mentira. O texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e no versículo 3. Diz assim, olha, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? E a verdade prática, ela é a espinha dorsal da lição, né? Está escrito assim, olha, como toda forma de engano, a mentira é um pecado. E devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Jesus disse, né, que ele é a verdade. E em oposição, Jesus também disse que a mentira ela é fruto de Satanás, o pai da mentira. O diabo ele é o pai da mentira. E aquele que anda no engano, aquele que anda na mentira, ele é filho de Satanás. Nós somos filhos da luz, filhos da verdade, ou devemos andar na verdade. O apóstolo Paulo diz que a igreja ela é o baluarte da verdade. Então nós devemos falar, praticar e viver a verdade. Amém? A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. É uma leitura um pouco extensa, mas eu gostaria de ler com você para que nós venhamos o varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha que versículo forte. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os apóstolos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram.
E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. O seu esposo havia morrido, né? E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Essa passagem aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. E o contexto que esta passagem está escrita é um contexto da igreja primitiva, que estava vivendo um período de muito amor, de muita graça. O capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, o versículo 32 diz o seguinte, olha: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aí o versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou propriedades, casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. A igreja primitiva teve um hábito, ou tinha um hábito, daquelas pessoas que tinham propriedade, vivendo a essência, a excelência do primeiro amor, eles não consideravam aquelas propriedades sua. Ou seja, eles, quando vinha alguém necessitado, eles vendiam, eles traziam aquele dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos pudessem, de alguma forma, administrar esse dinheiro, comprando mantimento, suprindo a necessidade um dos outros. E houve um homem chamado José, que é muito conhecido na Bíblia Sagrada, dos apóstolos. Isso provavelmente chamou a atenção das pessoas. Chamando a atenção dos demais cristãos da época, provavelmente Ananias e Safira quis fazer o mesmo. Porém, Ananias e Safira, eles consertaram, eles conversaram entre si dizendo o seguinte, que eles venderiam a propriedade por um determinado valor, um exemplo, por 100 mil. Porém, eles iriam falar para os apóstolos que eles venderam por 50 mil. Eles apresentariam à igreja somente 50 mil. Dividiram entre 25 e 25, isso aqui é só para que você entenda, é só uma ilustração. A Bíblia não diz por quanto eles venderam a propriedade. Mas eles conceituaram entre si que diriam aos apóstolos que venderam aquela propriedade por um preço menor. Dividiram o dinheiro e Ananias se apresentou primeiro para Pedro. E ao se apresentar, o Espírito do Senhor já havia falado para Pedro a atitude hipócrita e mentirosa de Ananias. A propriedade era de Ananias. E ele não tinha motivo para vender e apresentar isto. Porque durante a lição nós vamos estudando que não houve, que nenhum dos apóstolos persuadiram a ele a fazer isso, não o obrigaram. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Mas quando ele escondeu parte, quando ele ocultou parte, ele tentou demonstrar, ele tentou ter uma aparência de uma pessoa benevolente, ele levou engano, mentira consigo. E a Bíblia diz que naquele momento ele morreu. O juízo da parte de Deus veio sobre ele. E é nesse contexto que nós vamos estudando essa lição. Uma igreja que não era conivente com a mentira. Ou seja, Ananias e Safira não tinham obrigação nenhuma de vender a propriedade e vendendo-a, não tinha obrigação nenhuma de apresentar os valores à igreja. Mas quando ele fez, ele deveria fazer de forma honesta. Ou seja, eu vendi por tanto e eu vou apresentar só isto. Ou eu não vou dar todo o dinheiro. Ele deveria ter sido honesto, mas ele ocultou isso. Entre ele e a esposa dele, eles fizeram um acordo para poder mentir, para poder enganar. E eles não estavam enganando o homem. O eterno Deus que sonda e conhece os corações, viu o engano e alertou a Pedro, e naquele momento veio o juízo sobre eles. Vou repetir novamente, este é o contexto da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos agora aqui para a introdução. A introdução, o autor diz o seguinte, olha, um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja.
Quando o autor diz aqui lucrar, não é financeiramente, mas lucrar elogios, reconhecimento, admiração, porque Barnabé, quando ele vende a propriedade e ele coloca aos pés dos apóstolos, provavelmente as pessoas passaram a admirá-lo. Que homem é este que se desfez de algo tão valioso em prol do bem comum? Porque Barnabé fez isso, ele vendeu uma propriedade e ele levou aquele dinheiro para que os apóstolos pudessem administrar, suprindo a necessidade um dos outros. E isso provavelmente chamou a atenção desse casal que queria receber os mesmos elogios, ter a mesma admiração, ser enxergado da mesma forma. Vamos continuando aqui. Ao combinarem um ardil, ou seja, uma astúcia, um engano, para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. João 8,44, né? O diabo ele é o pai da mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível, olha que coisa interessante, é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Essa é uma verdade muito forte. O autor da lição diz o seguinte, que é possível um homem, uma mulher, um crente vigilante estar a serviço das coisas do diabo. É possível um crente não vigilante, melhor dizendo, é possível um crente não vigilante, ou seja, não estando vigiando, estar a serviço do diabo. Note essa frase que eu vou falar para você aqui nesse momento, e eu vou repetir ela em outras partes dessa lição. Todas as pessoas são em potencial uma ferramenta, uma arma nas mãos de Satanás. Escute o que eu acabei de dizer. Todas as pessoas são em potencial, ou seja, elas podem ser usadas pelo diabo. O crente, se não vigiar, o crente, se não estiver alerta, não estiver sensível à voz do Espírito Santo, ele pode ser enganado, iludido, seduzido pelo diabo. Ele pode ouvir as coisas de Satanás e, em vez de dar ouvido às coisas de Deus, dar ouvido às coisas do diabo. Não é a consagração do cristão, se é pastor, se é diácono, se é presbítero, não é a frequência na igreja, não é a sua vida de oração que vai fazer com que esta pessoa não seja usada pelo diabo, mas a sua vigilância. Esse casal, embora estivesse em uma igreja pentecostal cheia do poder de Deus, vivendo a excelência do primeiro amor, a excelência de uma igreja modelo, mesmo assim eles não se deixaram influenciar plenamente pela verdade. E eles se deixaram ser seduzidos pelo engano e pela mentira do diabo. Então, um crente, um cristão, que não esteja vigiando ou vigilante, ele pode estar a serviço do diabo. Ele pode estar trabalhando contra o reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Não se negocia valores do reino. O reino tem que viver-se os seus princípios, os seus valores de forma plena. O autor diz aqui, tentaram obter lucro, fama, reconhecimento com os valores do reino. Como crentes não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações, Deus conhece. Querido, o nosso Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Nós convivemos com pessoas e não sabemos o que essa pessoa pensa, sente ou imagina. Mas Deus não somente ouve as palavras verbalizadas, mas conhece o que ela pensa, o que ela sente e o que ela deseja. Porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Vamos para o primeiro tópico. O diabo, o pai da mentira. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu, preste atenção nessa palavra, Satanás ele induziu a Ananias a mentir. Ele não possuiu a mente de Ananias, ele não abduziu Ananias. Ananias estava plenamente consciente do que estava fazendo, mas ele foi induzido pelo diabo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Ananias, provavelmente querendo
ser elogiado, reconhecido, ter fama, ele guardou parte daquela propriedade e ele mentiu aos apóstolos. Ao mentir, ele cometeu um delito, um pecado, que trouxe sobre a vida dele grande juízo, ou juízo de morte. Ananias deu lugar ao diabo que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo ele é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Ele foi mentiroso desde o princípio, não é isso que a Bíblia diz? O diabo enganou Eva, mentiu a Eva. Ele é mentiroso, ele é astuto, ele é usurpador, ele é enganador. E se o cristão não estiver vigilante, ele poderá dar lugar ao diabo, ouvindo a voz do diabo. Então nós temos que andar na verdade, nós temos que praticar a verdade. A Bíblia diz, né, conhecereis a verdade. Embora o texto ali de João 8,32, nós sabemos que a verdade ali é Jesus personificado, o cristão ele tem que andar na verdade. Os seus atos, o seu comportamento, as suas atitudes têm que ser pela verdade e não pela mentira. Vamos nós estamos no capítulo 1 dessa lição, no tópico 1, no subtópico 2. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou e nem forçou Ananias a mentir. Eu já até comentei isso aqui, né? Ananias estava plenamente consciente do que ele estava fazendo. Mas o inimigo sussurrou nos seus ouvidos, fez com que ele fosse seduzido pela mentira e ele agiu dessa forma. Mas evidentemente, ou seja, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A palavra ardis é aquilo que é astuto, né? É um plano astuto, é uma artimanha do diabo. O diabo colocou essa artimanha, a semente da artimanha no coração desse homem, que, junto com a esposa, acabou sendo levado ao pecado, ao engano. Então, a mentira é um dos seus ardis, é uma das suas formas de enganar. A escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo número 27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos, Pedro, Tiago, João. Aqueles homens estavam vivendo a excelência de uma experiência profunda com o Espírito Santo. Jesus, há pouco, havia acabado sendo assunto aos céus. Então, as verdades divinas, a doutrina dos apóstolos, estava muito viva entre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 a seguir, e o seguinte, que aquela igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E mesmo eles ouvindo de Pedro, de Tiago, de João e dos demais apóstolos, eles se deixaram ser seduzidos pelo diabo. Então vamos continuando aqui, né? Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Esse homem sabia que ele estava mentindo, sabia que mentira era errado e pecado, mas mesmo assim ele o fez, trazendo sobre si uma profunda consequência. Então o autor diz essa sentença aqui. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, porque ele sabia, mas em subestimar os ardis do inimigo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa questão de subestimar. Vamos deixar um pouquinho para frente aqui, olha. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama fingindo estar fazendo a coisa certa. Eles, de um coração avarento, venderam aquela propriedade, reservaram parte daquela propriedade, mas eles queriam ganhar não lucro no sentido financeiramente falando, porque eles já haviam reservado parte daquilo, né? Eles não tiveram o coração plenamente entregue, mas eles queriam fama, elogios, um reconhecimento. Vamos continuando aqui, olha. Duas coisas que não são em si pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecados. Que duas coisas são estas? Lucro e fama.
Lucro e fama não é pecado. Porém, quando buscadas com a intenção errada, torna-se um pecado. O autor diz: lucro, dinheiro, riqueza e fama não é pecado. Mas quando buscado com a intenção errada, de forma errada, aí leva a pessoa ao pecado. Como o vídeo está ficando bem extenso, eu vou terminar o tópico primeiro e aí nós vamos finalizando, tá bom? E aí eu volto numa próxima gravação, num próximo vídeo, meditando no tópico 2. Então vamos finalizando aqui, olha. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, ou entender que ele é grande, forte, poderoso, porque muitos cristãos hoje, muitos pastores e pregadores no seu púlpito colocam o inimigo, Satanás, num pedestal, num pé de igualdade com Deus. E não é bem assim. Satanás é um ser criado, limitado. Por mais força que ele possua, por mais inteligência, sagacidade que ele possua, ele não é semelhante a Deus. Porém, muitos crentes colocam o inimigo em uma posição tão grande, acabam elogiando mais o inimigo do que o próprio Deus, glorificam mais Satanás do que o próprio Deus. Não, não podemos fazer isso. Nós não podemos superestimar o diabo, o inimigo, visto que ele foi derrotado na cruz. Colossenses 2,15. Por outro lado, não podemos subestimá-lo. E aí está um outro erro, achando que o inimigo ele é fraco, ele é débil. Tem muitas igrejas que os pastores pentecostais, eu me lembro na época da minha conversão, que muitos pregadores pentecostais, no ardor de um culto pentecostal, pisavam no tapete da igreja e mandavam os crentes dizendo o seguinte: pisa na cabeça do diabo. É claro que eles falavam isso induzindo as pessoas a ter um ato profético, achando que o diabo estava no tapete. E muitos cristãos pulavam, gritavam de forma histérica, mas acabava o culto, saía lá fora e o casamento estava destruído, a pessoa estava envolvida com bebidas, com drogas, entre outras coisas. Então, não subestime. O inimigo ele é astuto, ele é sagaz, ele é perspicaz, ele é inteligente. O inimigo ele não tem pressa para derrubar ninguém. Ele cerca, ele escolhe o melhor momento, ele espera o melhor momento para poder atacar. Então nós não podemos superestimar o inimigo, ou seja, achar que ele é tão grande, invencível, que nós não podemos vencê-lo, porque Jesus já venceu na cruz, né? Colossenses 2,15, mas ao mesmo tempo nós não podemos subestimá-lo, achar que ele é um ser incapaz. Pelo contrário, nós temos que ter equilíbrio, vigilância. Nós precisamos viver no temor do nosso Deus que nos guarda, que nos protege. O apóstolo Pedro mesmo disse, né, que o diabo, nosso adversário, ele anda bramando ao nosso redor como se ele fosse um leão, né? Então, cuidado. Paulo orienta os crentes a se revestir de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar revestidos, vestindo a armadura celestial, para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo grego método. Agora, para finalizar o capítulo, olha o que o autor da lição diz. O diabo ele é meticuloso e trabalha de forma metodicamente, né, para enganar os cristãos. Ou seja, o inimigo ele é sagaz. Ele não vem de supetão, ele estuda, ele sabe o melhor momento de agir, ele conhece as nossas forças, ele sabe o caráter que possuímos, ele sabe a capacidade que temos. A tentação no deserto com Jesus, o inimigo sabia que ele já havia jejuado 40 dias e que estava com fome, então ele ofertou pão. O inimigo tentou vencer a Jesus através da fama, através do poder, e é isso que ele faz, ele é sagaz. O nosso inimigo ele usa um estratagema, ele tem um método, e ele quer usar esse método, e de forma sagaz, astuta, ele trabalha metodicamente, ou seja, sistematicamente, continuamente, ele não vacila. E se eu e você não estivermos vigilantes, segundo a misericórdia de Deus, nós podemos dar ouvido ao diabo. Vou repetir novamente uma frase que eu disse no início dessa lição. Todas as pessoas são em potencial uma ferramenta, uma arma de Satanás. Se nós não estivermos vigiando, você se lembra daquela passagem
quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles diziam que ele era, e Pedro fala, você é o Cristo. Naquele momento Jesus diz, olha, bem-aventurado és tu, Simão, que quem te revelou não foi a carne ou o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro teve consciência que ele havia tido uma revelação da parte de Deus. Mas Jesus então começa a explicar sobre a sua crucificação, sobre o seu plano redentor, e Pedro tenta tirar Jesus de ideia de ir para a cruz. E ali Jesus, versículos adiante, 1 ou 2 ou 3 versículos depois, Jesus repreende a Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás. O mesmo homem que deu ouvido a Deus, deu ouvido ao diabo. Então, cuidado. Amém? Eu vou finalizar, o vídeo está ficando um pouco longo, nós estamos finalizando aqui o primeiro tópico da lição desse domingo. Eu vou gravar, provavelmente amanhã eu vou lançar um segundo vídeo falando do segundo tópico. E o segundo tópico dessa lição diz o seguinte, deixa eu achar aqui, eu acabei fechando a revista, né? O segundo tópico diz o seguinte aqui, olha, o cristão e a mentira. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da mentira e o cristão. A importância do cristão vigiar e não ceder à tentação de mentir. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.